Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o Senhor por nós estarmos aqui. Louvado seja o Senhor pelas vidas dos irmãos que estão nos acompanhando. Peço a Deus que continue agindo na vida do pastor Marco Aurélio. O pessoal de Canarana está nos acompanhando também hoje na nossa live. Eles não estão tendo culto lá. O pastor Marco Aurélio está se recuperando da Covid-19 e a Juliene também. As nossas orações para vocês, meus irmãos, e todos os irmãos de Canarana que fazem parte da nossa igreja. Deus abençoe muito vocês. Vocês é nossa igreja também. Então nós somos um. Irmãos, hoje, pesquisando um pouco sobre a Covid-19, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas chegamos aí ao pico de 136.532 mortes por Covid-19 no país. Talvez você que está aqui tenha parentes, amigos. Você que está me ouvindo tenha parentes e amigos que estão nesses números. E é curioso, porque sempre a gente fala de números de mortos, a gente sempre fica números. Esse mês se comemorou o atentado nas duas torres do 11 de setembro, em que sabe-se o número exato dos mortos. Lá em Manhattan, no lugar do World Trade Center, tem um monumento de águas jorrando para simbolizar as lágrimas dos americanos que morreram naquele ataque. Se você vai para Hiroshima e Nagasaki, tempos atrás, você vai ver o número de pessoas também que morreram. Se nós olharmos para o Brasil, estima-se que por ano o Brasil morre por assassinato, cerca de 50 a 60 mil pessoas por ano. E aí vai os números, e aí vão números, aí vão pessoas e números e mais números. Quantas pessoas morrem por diabetes, quantas pessoas morrem por infarto, quantas pessoas morrem por acidentes de trânsito. E são números e números e números que nós vamos vendo, e que parece que a nossa vida vira só estatística com o passar do tempo. Ela passa e parece que a gente vira um número a mais naquela somatória. Mas eu queria poderíamos citar o nome de várias pessoas nesse momento que morreram por Covid-19, mas duas pessoas me chamaram a atenção quando pesquisei a história por trás desses números. A primeira delas é o senhor chamado Anderson Rodrigues Silva, popular Macalé, cidadão do Rio de Janeiro, pai de 6 filhos, 39 anos. Seus filhos compreendem de 9 a 16 anos. Macalé não podia ficar em casa porque tinha que trabalhar. O isolamento não serviu para ele porque ele tinha que trabalhar. Ou era trabalhar e arriscar, ou não trabalhar e morrer de fome. Só que Macalé, ele pegou Covid. E depois de ele ir para o hospital, ficar ruim, ele estava se recuperando. Dado um dia, no dia da sua alta, às 11 horas ele se levanta e vai para o banheiro. Ele toma banho sozinho, mas às 2 horas da tarde ele morre, vítima de complicações da Covid-19. Alguém disse assim, da família dele: ele estava se recuperando bem, às 11 horas ele tomou banho sozinho e às 14 horas já estava morto. Esse é o Anderson, que não pode ser para nós um número apenas. Mas um outro cidadão, talvez um pouco mais impactante para mim foi a história dele, foi um homem de 50 anos, chamado Hermando Ludigero. O Hermando Ludigero, ele disse: em 16 dias eu perdi 3 pessoas da minha família. Hermando Ludigero era um socorrista, um médico socorrista, que após tentar salvar o tio dele, o primo dele ligou para ele: vem aqui em casa rápido que meu tio está morrendo, está passando mal. E aí ele chegou lá, o tio dele estava tendo problemas respiratórios, já estava passando mal alguns dias, e ele leva o tio dele para o hospital e cuida do tio. Só que o tio dele não sobrevive à Covid-19 e morre.
E no tratamento do tio ele foi infectado. E como ele foi infectado, ele contraiu a doença, ele também passou para sua mãe, que também, infectada, veio a falecer e não resistiu. Como se não bastasse, a tia dele também, que morava com ele, se infectou por ele e também morreu. Está lá a história do Ludigero, irmã do Ludigero, hoje, 50 anos de idade, 3 pessoas importantíssimas na vida dele, morreu em menos de 20 dias, em 16 dias. Nós poderíamos citar um monte de histórias, como o pai do Leopoldo, como a de Norá, conhecida, como o pai do Aricelso, e tantos outros na nossa cidade que fazem parte de números. Só que nós precisamos entender o que eu estou querendo dizer com isso. É porque atrás de cada morte existe uma história. Atrás de cada luto existe uma história. E que nós precisamos entender o que Jesus está fazendo por trás dessa história, dessas histórias de morte. O que Deus está fazendo por detrás da história de morte no mundo inteiro, que não é só Covid-19. Tem pessoas que estão morrendo com câncer, tem pessoas que estão morrendo de acidente, tem pessoas que estão morrendo de fome no Brasil. Não é só a Covid-19 que está matando. O que está por trás de um contexto de morte que nós precisamos saber? Jesus esteve em contextos de morte. Alguns deles nos foi relatado na Escritura. A filha de Lázaro, a filha de Jairo, e Lázaro está aqui também. E eu gostaria que você olhasse para essa história, uma parte da história de João capítulo 11, e abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura de João capítulo 11, versos 1, hoje nós vamos ler do verso 1 ao 16. Na próxima semana nós tentaremos terminar esse capítulo, mas hoje nós vamos ficar do 1 ao 16, para tentar entendermos o que está por trás também de um cenário de morte, de um contexto de morte, que também Jesus estava vivenciando aqui nesse momento. Os discípulos e parentes e irmãos estavam ali lidando com a ideia de que um parente ia morrer. Estava doente e caminhava para a morte e morreu. Olha só, João 11, versos 1 ao 16. Abra a Bíblia ou liga a Bíblia, onde você está aí. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Circule isso. Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que
tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estive, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, diante da tua palavra, mais uma vez estamos, e precisamos, ó Deus, que o teu Espírito possa dar discernimento a nós, instrução a nós, para que todas as verdades contidas nesse curto trecho da tua palavra possam impactar os corações aos quais estão nesse momento ouvindo, as vidas que estão ouvindo, assistindo. Que o Senhor, com teu Espírito Santo, ó Deus, possa ir ao encontro de cada uma das necessidades. Em nome de Jesus assim eu oro, amém. Irmãos, Jesus aqui nesse contexto está passando também por um contexto de morte, o qual vem de não qualquer lugar. Não era uma morte que ele ficou sabendo de um lugar desconhecido, como que se, olha, morreu mais 535 hoje. Quando não é seu parente, você age assim, né? Nós agimos assim, né? 500 e poucos mortos hoje, nossa, 700 e pouco. Tantos, nossa, morreu menos, né? Morreu 400. Nossa, morreu menos, morreu 100 e poucos. Quando não é parente nosso, nós fazemos isso, né? Isso é natural no ser humano. A gente, quando nós não temos esse afeto, acaba que a gente não tem tanto a dor. Sensibilizamos, mas não com aquela dor da perda de um ente querido. Mas o que acontece aqui é que Jesus não fica sabendo de uma doença, da morte de alguém. E é provável que Jesus, quando ficou sabendo aqui, Lázaro já estava morto. Porque de onde Jesus estava, se você olhar na sua Bíblia aí, no capítulo 10, ele encerra dizendo que Jesus já tinha atravessado o Jordão. Ele estava em Jerusalém. É provável que Maria, Marta e Lázaro morava na aldeia de Betânia, como diz aí. Essa aldeia de Betânia ficava em torno de 40 a 50 quilômetros de Jerusalém. Só que Jesus atravessou o Jordão. Jesus não estava mais perto de Jerusalém. Jesus havia atravessado o Jordão, estava longe. O caminho aí de Jesus até lá significava cerca de 150 quilômetros. Então era uma distância considerável, cerca de 2 dias para chegar, ou 3 para chegar. Então, na hora que chegou a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus, óbvio que pelo seu poder sobrenatural, ele sabia que ele já estava morto, mas Jesus já sabia que alguma coisa já tinha acontecido. Óbvio, ele não só está enfermo. Ele não só está enfermo, já tinha 2 dias que quase que ele havia morrido. Lázaro já havia morrido quando Jesus recebe essa notícia. Talvez aí a gente entende um pouco por que Jesus não foi lá, né, salvar o enfermo, né? Às vezes a gente acha que Jesus, ele estava ainda enfermo, Jesus nem foi lá. Não, Jesus já tinha consciência da morte de Lázaro. Jesus já tinha consciência que ele havia morrido. Os discípulos estavam com a consciência apenas de uma enfermidade, mas Jesus já sabia que ele estava morto. O que Jesus faz é esperar os 4 dias para não associar em nenhum momento que foi uma ressurreição natural. Por isso que Jesus chega lá e ressuscita ele no 4º dia. Porque havia crença de que poderia a pessoa se levantar do túmulo até o 3º dia. E aí Jesus espera o 4º dia para ir lá. Ele não estava em estado de sono, né, de apagão, catalepsia. Ele não estava nisso, ele realmente morreu. E aí Jesus, quando ele ouve essa história, Jesus chega e vê essa história, não era de quaisquer pessoas, era de amigos especiais para ele, era de amigos chegados, eram servos notáveis para Jesus, não era qualquer pessoa, era a casa que Jesus gostava de passear. Jesus tinha ido lá na casa deles, Jesus esteve com eles, assentou com eles. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 12,
A história aparece invertida por evangelista João, mas no capítulo 12, Jesus foi ungido. A história cronológica é que o capítulo 12 é antes do 11. Jesus foi ungido por Maria em Betânia. Quando nós olhamos para essa ideia de Jesus sendo ungido, a história inicia, dizendo que Jesus havia sido ungido lá. Então, João, ele relata a unção de Jesus antes de Jesus ressuscitar Lázaro. Então a unção foi relatada por João antes dela ser relatada e escrita. O acontecimento narrado, ele simplesmente cita aqui. Mas era a casa de quem Jesus ia. Jesus se relacionava com essas pessoas. Jesus ia lá, era a família que Jesus ia lá e gostava de estar junto para almoçar. Não era parente dele não, mas era amigo chegado. Jesus gostava de estar lá para jantar, para fazer um churrasco, para comer as iguarias judaicas, para assar o novilho. Jesus gostava de estar lá para falar do evangelho, compartilhar da sua vida e missão. Mas é neste cenário que encontramos aqui uma doença, é nesse cenário que encontramos um óbito, e é nesse cenário que encontramos um momento propício para que o Senhor da vida execute os teus propósitos. É num cenário de desgraça total que nós encontramos Jesus executando os propósitos dele ali. Quando nós olhamos para esse texto, logo imaginamos esse texto da ressurreição de Lázaro, a gente logo imagina que o principal é Jesus olhando para Lázaro e dizendo assim: Lázaro, vem para fora, olhando para o túmulo, e diz: Lázaro, vem para fora. O pessoal tira a pedra e Lázaro sai lá de dentro, vivo. Isso é maravilhoso, sim. Mas existe uma história por detrás que Jesus está caminhando e demonstrando, que Deus está fazendo através disso. Do mesmo jeito que existe uma história por detrás das 136.532 pessoas que morreram por Covid-19 nesse ano. Do mesmo jeito que tem uma história por detrás de cada morte no mundo inteiro, por todos os séculos, existe uma história por detrás da falência humana. Existe uma história por detrás disso. E qual que é essa história? Em primeiro lugar, por detrás de um contexto de morte, ou de história de morte, ou da morte do ser humano, há Jesus que ama os seus amigos. A hora que Jesus recebe a notícia ali, alguém vai lá dar a notícia para ele, olha só o que diz: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha o verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se você tiver com alguém enfermo, se você tiver oportunidade, um parente seu enfermo, se você tiver oportunidade de chegar diante de Jesus, pessoalmente, e falar com essa pessoa: olha, meu filho está enfermo, você falaria o quê? Você pediria cura? Você reparou que aqui ele não pede cura? A notícia que manda dizer, que ele diz, é única. Lázaro, aquele a quem você ama, está enfermo. Você sabe por quê? Por detrás da doença, por detrás da morte, existe um Jesus que ama os seus discípulos. Existe um Jesus que ama os seus amigos. Existe Jesus que ama os seus. Não importa
se está passando por enfermidade, não importa se a morte chega, o amor de Jesus é incondicional. E até digo, o fato de nós sermos amigos de Deus não nos blinda de sermos acometidos por enfermidades. Porque muitas vezes nós achamos assim, olha, se eu tenho o Salmo 91 e eu começo a recitar, vai dar ordem ao meu respeito para me guardar de todos os meus caminhos, em todos os meus caminhos, e pronto, e isso tá legal. Agora eu não tenho problema nenhum. Eu estou blindado de problemas financeiros, eu estou blindado de enfermidade. Não estou. E o fato de eu não estar e ser acometido por qualquer enfermidade não muda o aspecto de que Deus me ama. Não muda o aspecto de que Deus me ama, de que Jesus ama os seus amigos. O amigo de Jesus estava lá enfermo e morreu. Quem que nós pensamos que somos? Quem que nós pensamos que somos, que não pode acontecer de nós estarmos nessas estatísticas? E nós precisamos entender que por trás da história de morte de tanta gente, gente nossa, gente que não tem nada a ver com a nossa família, existe um Jesus que continua amando as pessoas, os seus amigos, que tem chamado pessoas para estar com Ele, a menos que você não tenha compreendido que Jesus te chamou, a menos que você não tenha compreendido o amor de Jesus na cruz, você não tem o que temer. Jesus continua teu amigo, enfermo ou não, pare de pânico, não há o que temer. Jesus é o nosso amigo. É Paulo que diz alguma coisa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada, não há perigo, não há nudez, não há espada, não há Covid, não há enfermidade, não há quebra financeira, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Jesus, o Cristo que nos amou, que é o nosso amigo, que está do nosso lado. A história por trás da história de morte é que Jesus continua amando os seus amigos. Jesus continua amando os seus amigos. Não importa se estava passando por um contexto de morte. Mas esse texto nos diz algumas coisas mais. Olha o que diz o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Por detrás de um contexto de morte, em primeiro lugar, há Jesus que ama os seus amigos. Agora o que vai acontecer aqui é que Jesus, aparentemente, quando nós olhamos para um cenário desse, a gente vê, nossa, que Jesus insensível, não é? Quanta insensibilidade. O cara diz que ama, mas não vai lá fazer nada pelo outro. Como eu disse no início, era bem provável que Jesus tinha a noção de que Lázaro já tinha morrido, mas mesmo que não estivesse morrido, estivesse para morrer, Jesus sabia do final da história. Jesus sabe do final da história. E aqui nós podemos abrir um parênteses fantástico. Por que essa pandemia não pode te assustar e não deve te assustar tanto? Porque você já deve ter lido Apocalipse 21 e 22. E você sabe o final da história. O final da história não termina na minha morte. O final da história termina na ressurreição dos mortos em Jesus. O final da história termina na glória de Cristo. É lá que termina a história. Então aqui é só uma parte da história. E esse texto vai nos dizer, então aqui, que por trás desse contexto de morte, há Jesus cumprindo a sua missão.
que é obedecer o Pai, que é a glória do Pai. É engraçado você olhar esse termo aí, glória, porque se tem uma coisa que nos associa e que nos iguala, é a glória. Por que eu estou dizendo isso? Quando o homem cai no Éden, quando ele desobedece, quando ele come do fruto que ele não era para comer, ele perde exatamente isso, a glória de Deus. Só que ele perde a glória de Deus, mas ele não perde o desejo de glória. O desejo de glória ele continua tendo. O problema é que agora a sua vontade está corrompida, e aí ele vai buscar glória em tudo, em qualquer coisa. Glória no dinheiro, glória nos prazeres, é glória para tudo que é lado, é desejos de satisfações, desejo de se satisfazer em alguma coisa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que aquela enfermidade apontava para a glória de Deus, para a glória de Deus, como que se assemelhando à sua missão, porque Jesus, quando ele está lá no final, em João 17, ele olha para o Pai e diz: Pai, eu te glorifiquei aqui, agora glorifica a mim, para que eu agora vá para a cruz e conclua a tua obra. Eu fiz discípulos, estou acompanhando esses 12 aqui, agora me glorifica na cruz. É uma troca de glória do Pai com o Filho ali em João 17. E o que Jesus estava fazendo era glorificando ao Pai no cumprimento da sua missão. O Jesus não estava interessado apenas em ir lá ressuscitar o amigo que ele amava de verdade. Ele estava interessado em cumprir a missão do Pai, em glorificar a Deus com a sua vida, em obedecer o Pai nos mandamentos do Pai. Jesus estava interessado nisso. Por isso que ele não se fadigava quando as pessoas começavam a abandonar o caminho. Por isso que ele não ficava fadigado com isso. Ele estava interessado em acompanhar o planejamento do Pai, porque a missão dele foi obedecer o mandamento do Pai, numa sintonia profunda do Pai, Filho e Espírito. Ele tinha a função de executar esse plano. Ele tinha a função de executar esse plano. Então, por detrás de cada morte, por detrás de cada contexto de perda, e não é a primeira pandemia do mundo, não são os primeiros assassinatos do mundo. Na criação, depois da queda, 25% das pessoas do mundo inteiro foram mortas no primeiro homicídio. Tinha 4, morreu 1, 25%. Adão, Eva, Caim e Abel. Desde a queda, o homem experimenta a morte. O problema é que o nosso desejo de glória nos faz entender que nós somos a geração que não pode morrer. Nós somos a geração que não pode passar mal. Nós somos a geração que não pode enfrentar enfermidade nenhuma. E eu vou te falar uma coisa, uma verdade absoluta da Bíblia. Deus vai continuar fazendo a obra dele, a missão dele no mundo, mesmo que nós todos aqui morra por Covid, por acidente, por qualquer coisa que seja. E o nosso dinheiro, tudo aquilo que a gente lutou vai ficar, e vai gerar briga para filho. E se eu não entender o chamado que eu tenho de Deus, para cumprir o propósito do Pai, viver para os propósitos de Deus, eu não vou encontrar satisfação nessa vida. Porque a nossa satisfação nessa vida é só quando nós comungamos da glória de Deus, experimentamos a glória de Deus. Você pode ter tudo que você está sonhando e planejando, e ainda assim isso não vai te trazer felicidade. Tudo que você pensar, você pode ter tudo. A única coisa que vai te trazer satisfação e alegria
é quando você se entregar totalmente a Jesus e comungar e beber da glória do Pai, da glória de Deus. É somente ela que pode satisfazer o seu desejo intenso por ter prazer na vida, por ser feliz. Todo homem quer ser feliz, toda mulher quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, mas nós precisamos entender que a nossa felicidade não está nas coisas que nós adquirimos na vida, ou perdemos na vida, ou deixamos na vida. A nossa felicidade está na glória de Deus, na satisfação que eu preciso ter em Deus. Então, por detrás do contexto de morte, há Jesus cumprindo a missão e glorificando o Pai com isso. Terceiro, versos 8 ao 13 nos diz assim: aí os discípulos ouvem que Jesus quer voltar para lá. Por que Jesus sai lá de Jerusalém? Só levanta a mão assim, quem sabe. Não precisa falar o que é não. Eu sei, pastor, por que Jesus saiu de lá. Ninguém estava aqui domingo passado não? Ninguém assistiu domingo passado não? Por que Jesus estava da além do Jordão? Olha lá no versículo 40 do capítulo 10, ó. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João havia batizado no princípio, e ali permaneceu. Jesus fugiu de lá porque os judeus queriam matar ele. Olha o versículo 39, nesse ponto procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Então ele estava lá no meio daquele povo lá, e de repente aquele povo começa a querer prender ele, que era os religiosos que ele estava confrontando, querer prender ele para matar ele. O que ele tem que fazer? Vazou, foi embora, atravessou o Jordão. Aí lá do Jordão ouve que o Lázaro está doente, ele não fala nada, passa 2 dias, o que Jesus inventa? Vamos voltar lá para a Judéia. 50 quilômetros de Jerusalém, o povo estava tudo lá, que queria matar ele, estava com pedra na mão. O óbvio acontece, o que os discípulos dizem? Olha aí no verso 8, disseram pois os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só, o que acontece aqui? Por detrás de um contexto de morte, que Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, mas Jesus tinha uma missão de ensinar esses discípulos. Por trás de um contexto de morte, há sempre Jesus ensinando os seus discípulos. Por trás de um contexto de dificuldade, há Jesus ensinando os seus discípulos. Não é à toa que você olha para textos como 1 Pedro, lá no capítulo 5, vai dizer assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Não é à toa que Tiago olha para os discípulos que estavam sofrendo perseguições e diz para eles assim: olha, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem é que fala um negócio desse? Se alegra porque você está sofrendo? Coisa maluca é essa? Hoje, se você falar um negócio desse, você apanha numa igreja. Porque o povo quer agora: seja alegre porque você vai ser próspero, irmão. Seja alegre porque você vai ficar rico. O povo quer ouvir isso, porque isso é melhor. Eu confesso que é melhor, eu quero ouvir isso, mas não é disso que eu preciso. O texto diz assim: olha, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
tem efeitos. Essa perseverança gera esperança em nós, com o objetivo de nos fazer completos, perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou seja, o que trabalha a vida do cristão? Sofrimento. No sofrimento o cristão é tratado. A gente pode olhar na Bíblia um monte. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que aconteceu com ele? Morreu os filhos tudo, adoeceu, perdeu riqueza, a mulher dele queria abandonar ele, largar ele pelo meio do caminho, estava lascado ele, a vida dele estava arrebentada. Lá pelo momento da vida dele, lá no Jó capítulo 42, ele diz assim, olha, aquele homem que mesmo é dito dele que ele era um íntegro, reto e temente a Deus. Como que um cara desse vai dizer isso aqui, ó, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O homem íntegro, reto e temente a Deus, chega num momento da vida dele e diz, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus queria mais do que apenas ressuscitar Lázaro. Jesus queria mais do que apenas curar Lázaro. Jesus queria ensinar os seus discípulos, e olha que ensino maravilhoso Jesus vai dizer aqui para eles. Jesus leva eles para o rumo da morte. Tinha pessoas que iam matar os crentes lá. Jesus poderia morrer no meio daquele povo, e tanto que eles questionam, Senhor, versículo 9 e 10, Senhor, 8 e 9, né? Senhor, aquele povo procura matar o Senhor, versículo 9, versículo 8, né? Você vai voltar para lá? Você quer ir para lá para morrer? E vai nós todos juntos. Só que Jesus dá uma resposta, que a gente precisa analisar ela muito bem. Olha o que ele responde. Versículo 9 na sua Bíblia, olha lá. Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá despertá-lo. Jesus esperou Lázaro morrer mesmo, para voltar lá para dizer isso aqui para os discípulos. Para dizer para eles assim, olha para o ambiente de trabalho. Lá naquele tempo lá, você trabalhava de sol a sol, então dava 12 horas. A jornada de trabalho lá não era essa moleza nossa não, de 8 horas trabalhada não. Era de 12 a 12, era tipo dono de empresa, né? Dono de empresa trabalha 20, 22, né? Dava de 12 a 12. Acordava, levantava o sol trabalhando, baixava o sol, parava de trabalhar. Geralmente dava 12 horas isso, naquele tempo. Era uma jornada enquanto estava claro, era horário de trabalhar. Está claro? Trabalha. Uma jornada de trabalho manual, de trabalho braçal, trabalho do campo. E Jesus pega e fala assim, olha, qual que é o horário de você trabalhar? Enquanto tem luz, não é? Então tem luz, o que é que eu faço? Trabalho. Jesus havia dito que ele era a luz do mundo no capítulo 10. E agora Jesus faz o quê? Fala assim, olha, a luz está aqui com vocês, então por que vocês querem ficar parados aqui? Nós vamos lá. E aí ele lança a mão do argumento dizendo que Lázaro havia morrido e agora nós vamos lá. Quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, eles percebem que a glória de Deus foi revelada. Deus estava fazendo algo através de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui? Ensinando os discípulos que o tempo era de trabalho. Ensinando os discípulos que o tempo era de falar das obras do Pai. O tempo era da manifestação da glória do Cristo. Quando Jesus é assunto aos céus, ele vira para os seus discípulos, o que ele faz? Agora acabou? Não, ele faz o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ide agora, o que Jesus faz? Eu vim aqui, compartilhei da minha luz, agora dou a vocês capacitação para vocês irem fazer a mesma coisa. Vão lá agora e dê vida aos mortos. A humanidade inteira está morta.
Efésios capítulo 2 nos diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Lázaro morto era apenas a representação de uma humanidade inteira que está morta e falida, mas que Jesus é o Senhor da vida, que vem dar vida a quem não tem. Não é melhorar de vida, é dar vida porque não tem. Não há possibilidade de ter vida sem Jesus. E Jesus estava ensinando isso aos discípulos naquele momento. O tempo é agora, o tempo é hoje. E por fim, no versículo 16, por detrás de um contexto de morte, nós ainda encontramos e sabemos e percebemos que há discípulos aprendendo sobre as implicações de seguir a Jesus. Por trás de um contexto de morte, há discípulos aprendendo sobre as implicações de seguir a Jesus. Olha o que Tomé, quando você fala de Tomé, você pensa sempre no cara que duvida, né? Mas olha o que ele diz. Versículo 16, o último versículo da nossa reflexão de hoje. Olha o que ele diz, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, a palavra Dídimo significa gêmeo. Ele era gêmeo de alguém, só pode, ou isso era um sobrenome comum naquele tempo. Chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, ou aos colegas discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ele sabia que Lázaro havia morrido, e ele sabia que Jesus estava caminhando ali e poderia morrer. E qual foi a palavra dele? Vamos lá para morrermos também com ele. Por mais que a visão deles ainda estivesse míope, porque eles não sabiam, e preste atenção nisso, eles não sabiam nesse momento que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Nós sabemos porque lemos a história. Eles não sabiam. Eles não sabiam se Jesus ia morrer agora. Eles sabiam só que Jesus estava indo para o meio dos seus opositores. E agora, diante dos opositores, eles sabem que Jesus pode morrer. Qual que é a palavra dele? Vamos, gente. Vamos lá para morrer por Jesus. Vamos lá para morrer com Jesus. Eu fico preocupado com o nosso cristianismo, que não aguenta 10 minutos de oração. Eu fico preocupado com o nosso cristianismo atual, que a maior dificuldade, desafio da liderança é fazer com que os seus discípulos, as pessoas da igreja, tenham vida devocional, tenha vida de oração. O maior desafio nosso, com a nossa vida hoje, cristãos, e eu estou me incluindo nisso, nosso maior desafio hoje é ter vida devocional, meditar na Escritura diariamente e orar diariamente. A gente suga o nosso tempo inteiro com tanta coisa, e o principal a gente esquece, porque a gente acha que o que dá sustento para nós é o nosso trabalho. Nós achamos que o que sustenta a gente é o tanto que eu trabalho em casa, preciso trabalhar, preciso fazer. E a gente precisa aprender muito sobre essa implicação de nós seguirmos a Jesus, que tem muito a ver com uma perda da nossa própria vida. Se você e eu não estivermos dispostos a, se preciso for, morrermos pela causa do Evangelho, nós não compreendemos ainda a clareza das implicações desse Evangelho. Traduzindo para nós, se a nossa dificuldade continuar sendo vida devocional, eu preciso entender a implicação do Evangelho. Se o que me desanima da minha vida com Deus, da minha vida de comunidade, da minha vida com os irmãos, sejam pessoas, eu preciso entender as implicações de uma vida com Jesus, do Evangelho de Jesus, porque as pessoas estão maiores do que Deus na minha vida.
Os meus prazeres, os meus interesses, o meu ego, os meus ídolozinhos do coração estão mais importantes do que Deus. Se eu gasto mais tempo na rede social do que Deus, adivinha onde está o meu coração? Se eu gasto mais tempo falando besteira pelas redes, ou caçando o que não perdi, onde está o meu coração? Se eu me perco na minha vida devocional, onde está o meu coração? Se eu simplesmente abandono a vida da comunidade, de relacionar com irmãos que são falhos como eu, onde está o meu coração? Na época que a gente só estava com live, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim: esse negócio pela internet eu não concordo. E não, acho que é errado. Quando voltar o culto presencial, aí eu vou para a igreja. Eu fiquei pensando assim, realmente é ruim, né? Mas depois eu fui refletir. Paulo estava preso quando escreveu para a igreja de Filipos. Estava preso. Ele pastoreou as igrejas por carta. Imagina se a igreja de Filipos vira, manda recado para Paulo: essa cartinha aqui? Não, para com isso. Negócio de carta tem que ser presencial. Paulo, ao dia que você estiver solto aí, você vem aqui me pastorear, que eu não aceito esse negócio de carta, não. Porque esse negócio de carta tem que ser presencial. O certo é estar presente. A gente precisa colocar a mão na consciência e ver que tipo de evangelho que a gente está crendo, gente. Não vou na igreja porque o fulano não veste colorido e eu não gosto. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de evangelho você está interessado a viver? É o evangelho onde você está certo e todo mundo está errado? Vou te falar assim, bem do coração. Fortaleça a tua vida com Jesus, olhe para Jesus e tome decisões pautadas na forma como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Aí depois você me conta como que é a sua decisão, ou como deve ser a sua decisão. Porque esse homem aqui, Tomé, que a gente só olha para ele duvidando lá que Jesus morreu, é o cara que estava disposto a morrer por Jesus. É o cara que estava disposto a pagar um preço. Olha, eu morro, pode me matar aqui. E vai morrer por causa do evangelho mesmo. Depois Jesus morre, todos morreram pelas espadas de imperadores e perseguições. De que forma nós podemos aplicar isso na nossa vida? Gostaria de desafiar o teu coração, a sua vida, a entender e aplicar da seguinte forma. Em primeiro lugar, compreenda mesmo que Jesus está interessado em desenvolver uma amizade contigo. Ele quer ser seu amigo, mas não um mágico de Oz, ou o gênio da lâmpada que você vai coçar quando você estiver precisando de alguma coisa e vai lá e pede para ele abençoar. Pedir para chega à noite, né? Senhor, abençoa minha vida, minha casa. Fica parecendo como se nós estivéssemos no programa da Xuxa mandando beijo. Xuxa está bem antigo, mas como se você estivesse lá mandando beijo. Manda um beijo para meu pai, para minha mãe, para meu irmão. Aquela coisa mecânica. Jesus está interessado em desenvolver uma amizade com você. Deus não está interessado em você fazer nada para Ele antes de você desenvolver uma amizade com Ele, sabe? Não precisa, não é disso que Deus quer. Não, Deus não quer que você faça nada antes de desenvolver uma amizade com Ele, nada. Ele quer que você desenvolver uma amizade com os discípulos dele. E a amizade só tem um meio, 2: palavra e oração, meditação na Escritura e oração. Segundo, Jesus te chamou para anunciar a vida dele, assim como ele estava fazendo, é para você fazer, não é opção. Anunciar Jesus não é uma tarefa para quem faz seminário, para quem é ordenado presbítero ou diácono, não. A tarefa é para todo discípulo de Jesus. Então, se você se considera, entende que é discípulo de Jesus, então faça discípulo. Você não tem outra saída. Nossa, esse negócio de fazer discípulo, mas eu não sei. Gente, o não sei é desculpa para quem não quer fazer. Eu não sei falar. Essa fala é para quem não quer. Então, se não quer, precisa avaliar
Que evangelho você tem crido? Porque não tem condição você ser tão amigo de Jesus que você não quer falar dele para os outros, que você não quer transmitir a verdade dele para as pessoas. Você precisa disso, fazer o que Jesus estava fazendo. Terceiro, Jesus está ensinando você também nesse tempo de morte, que você é peregrino aqui, viu? Você não precisa ficar com medo do coronavírus. Você vai morrer algum dia. E se Deus quiser que nós morramos com o Covid, nós vamos morrer. Não estou dizendo, fazendo apologia para você sair daqui, agora tá bom, agora não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, não vou fazer nada. Mas saiba que se o Senhor quiser que você morra por Covid, você vai morrer por Covid. Agora, saiba também que Deus não precisa de Covid para te matar. Ele não precisa. Eu aprendi isso, sabe como? Quando eu voei de avião a primeira vez, quem me ensinou isso? Minha mãe. Estava lá fadigado, com medo, nossa, viajar de avião, né? E aí ia lá, até no dia que eu fui sair, meu primo estava com a Eli, com o Felipe, com a Letícia no colo, meu primo, né? Quem conhece ele, o Eduardo. Aí ficou lá no aeroporto Santana de Genoveva, em Goiânia, lá, eu vi ele de longe, lá, falando tchau, ó, pum. Ele ficava me falando, olha, me mandando vídeo de avião caindo, de coisas, aquelas coisas exageradas, me passando medo. E aí eu fiquei meio aflito com esse negócio, né? Aí minha mãe pegou e falou assim, você acha que Deus precisa de um avião para levar você? Eu, poxa, minha mãe falando isso, eu estou muito banana, né? Eu tenho que confiar mais no Deus que eu sirvo, que se não precisa mesmo, mas ele pode usar, o problema é que depois a gente usar, mas ele pode usar isso, né? E que ficava aquele negócio. Mas Deus não precisa disso. Que a gente sempre fala, nossa, se eu tivesse tomado mais cuidado, gente. Deus vai, você toma todos os cuidados possíveis, faça isso. Mas não entre em pânico. Você não precisa entrar em pânico. Você já sabe o final da história. O final da história não é a morte iminente nossa. Que seja agora ou que seja daqui 50 anos. O final da história não é aí. E por fim, Jesus também, com tudo isso, está te ensinando a você abrir mão da sua própria glória, da sua própria vida, por amor a Ele. Talvez hoje é dia de você perdoar. Talvez hoje é dia de você aprender a deixar para lá. Talvez hoje é dia de você tomar novo rumo na vida. Talvez hoje é dia de você olhar para um novo caminho na sua frente e caminhar ao lado de Jesus. E deixar Deus dirigir a sua vida. E em face de qualquer erro que você tenha cometido, você olha os seus erros e fala, Senhor, me perdoe, eu quero caminhar contigo, eu quero viver contigo. Mas esteja disposto a partir de hoje, ou disposta ou disposto, a abrir mão de você mesmo, para seguir a Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pela sua vida em nós, através de Jesus. Quero agradecer, ó Deus, porque eu sei e aprendemos hoje que por trás de um contexto de morte, ou de notícias de morte, ou dos tantos nomes e pessoas que estão contabilizados por morte de Covid-19, por trás disso tudo, o Senhor ainda quer desenvolver amizade com pessoas que são seus amigos, que são seus discípulos. O Senhor, ó Pai amado, na pessoa de Jesus, continua cumprindo a sua missão, através da igreja que o Senhor chamou em Jesus. O Senhor continua ensinando discípulos. O Senhor continua levantando pessoas que estão dispostas a abrir mão das suas próprias vidas para entregar ao Senhor o seu próprio coração, que não estão pensando em si mesmas, nas suas reputações, mas estão decididas a se entregar e a deixar com que todos esses desejos de glória sejam destruídos, para que a glória do Senhor preencha o nosso coração, porque nós não temos outro bem senão o Senhor, Pai. A quem temos, ó Deus amado, nos céus e na terra além de Ti? A quem, ó Deus? Não há ninguém, não há nada
e nem ninguém que nós possamos recorrer, se não for o Senhor. Portanto, Deus, quero pedir-te, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo da sua vida, da sua graça, sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor